Olá, eu sou o Jordão Augusto e hoje eu vou te ensinar a fazer uma pintura muito bonita. Nós vamos fazer uma garça. Vamos lá? As garças são lindas e existem muitos modelos, muitas formas de nós construirmos uma pintura que tem como personagem principal uma garça, duas ou três. Nós vamos fazer uma bem bonita de um modelo simples para que você possa tentar reproduzir na sua casa. Como sempre, a gente começa pelo bico. Ela tem um bico um pouquinho mais comprido que os demais, né? Ó. Então nós vamos construir agora o olhinho, respeitando a mesma ideia da linha central do bico, para nós termos aí uma perspectiva bastante equilibrada. Como eu sempre falo, eu vou colocar o brilhinho na parte da frente, para ter uma doçura maior no olharzinho dela. Eu geralmente gosto dos animais mais doces. O lado bonito, mais simples. Principalmente aquele lado desarmado, né? Que não tem medo, que tem a confiança em você. Então eu gosto desse tipo de garça, de pintura. Agora que nós construímos o olhinho, eu vou fazer a parte de baixo do pescoço da garça, porque é uma parte negra e ela tem uma representatividade bem interessante. Então eu faço assim, giro aqui e aqui nós vamos fazer o corpo. Ó. Ajustamos aqui. Na nossa garça, nós vamos colocar o rabo mais ou menos aqui, porque ela vai estar apoiando apenas em um pé. Então nós já vamos fazer aquela parte negra do rabinho dela em cima. Ó. E assim a gente pode ter uma perspectiva mais ou menos organizada do que a gente quer. Olha que bonito vai ficar a nossa garça. A ponta aqui assim um pouco despeinada, né? Aqui onde se junta com o corpinho dela, nós vamos só fazer a forma. Tiramos o excesso da pintura, porque o papel de arroz ele é bastante traiçoeiro. Então aqui a gente constrói a ideia do corpinho. Apenas alguns detalhes assim. Depois nós vamos acrescentar como se fossem algumas penas. Essa parte bonita dela. Aqui nós temos o pescoço, o corpinho ele vem até aqui assim mais ou menos. Geralmente a asinha fica assim. Temos que completar aqui a perspectiva do rabinho que sai daqui, ó. E daqui. Bem, agora nós vamos partir para a cabeça. A cabeça geralmente ela é feita com um tom mais avermelhado. Então esse tom nós vamos conseguir usando uma tinta mais vermelha. Né? Eu sempre falo que ainda que o sumiê seja branco e negro, eu sempre gosto de colocar esses detalhezinhos para dar uma vida a mais na pintura. O que não desmerece em nada, porque nós estamos utilizando a técnica do sumiê. Claro, eu venho de uma escola de sumiê, mas eu também admiro a pintura chinesa, porque o sumiê vem da pintura chinesa. E os chineses são muito bons, eles têm uma técnica muito interessante, muito detalhada, né? E não há por que não aproveitar isso. Né? Toda técnica é interessante e é maravilhosa se você tiver olhos para ver, ouvidos de ouvir e coração de sentir. Né? As tradições, como eu sempre falo, elas não podem ser âncoras. Elas devem ser uma referência, nada mais do que isso. Porque senão você se aprisiona, você fica preso numa caixa. Depois você não tem muito para onde seguir. Isso aconteceu com muitos pintores japoneses. Ficaram presos e depois não sabiam como sair ou como... Né? Aqui a gente continua o pescoço.
Depois nós vamos organizando essa partezinha. A gente coloca um pouquinho. Vamos colocar mais cinza aqui, perto do olhinho, para dar uma expressãozinha mais forte. Então aqui eu coloco. Depois nós vamos vir trabalhando o bico, o olhinho, né? Tá? E da mesma forma como nós fizemos nos outros vídeos também, nós vamos usar uma cor ocre para nós trabalharmos a parte do bico. Pode ser marrom, pode ser até um pouco mais negro também, mas nós vamos fazer um pouco ocre, tá bom? Vamos trabalhar o nosso bico com a cor ocre. Vamos dar uma beleza aí na nossa garcinha, que vai ficar uma gracinha. Cuidado para não invadir sempre. Muito bem, vamos fazendo aqui a parte de baixo do bico. Depois no final a gente vem dando alguns detalhezinhos. Você tem que colocar alguma parte mais escura ou menos escura. Por enquanto vamos só deixar assim. Vamos fazer agora a patinha, ó. Sai daqui. Uma técnica quase de caligrafia, né? Aquela parte... Quem estudou Shodô sabe essa parte lateral assim. Ó. Tiramos o excesso. E aqui nós chegamos na parte da mãozinha, ó. O dedinho. E aqui a parte que é o outro dedo. Ela tá com a patinha dobrada, né? Ó. Ajustamos aqui para que fique bem sadia, bem sana. E a outra patinha ela tá equilibrando nela. Então ela vai descer. Ela sai daqui e desce. Ela afina um pouquinho quando chega embaixo, ó. Aqui a gente vai fazer o pezinho. Primeiro dedinho para cá. O segundo para cá. O terceiro para lá. Ajustando aqui o pé, né? E o quarto ele é aqui, ó. Bom, depois a gente segue com esse pezinho, vamos dar os detalhes aí, o que falta. E vamos seguir com a nossa pintura. Aqui nós vamos fazer como se ela tivesse apoiada em umas rochas, né? Logo trabalharemos aí o aspecto das rochas. As garças são lindas, são belas, exuberantes, toda uma beleza. Eu gosto muito, admiro muito. Essa está bastante curiosa. E vamos ver o que nós vamos colocar aqui agora, né? Nós podemos colocar muitas coisas, uma orquídea, podemos fazer uma composição bem diferente com temas já que vocês conhecem, para ficar mais fácil para vocês aí o entendimento da composição.
tá? Então nós vamos fazer uma orquídea bonita aqui. Lembrando a técnica de orquídea que nós falamos, a primeira folha a mais larga, depois como se fizesse um olho aqui, né? Pois eu gosto de sair do centro dessa. A mesma coisa do lado. Nós vamos fazer uma folha mais rebelde, né? Dessa aqui. Gira aí, que sai. Vamos buscar um outro equilíbrio aqui também. Olha só. E agora nós temos que colocar flores bonitas, sadias, elegantes, para que a nossa orquídea tenha uma beleza singular. Nós vamos escolher uma cor, então podemos fazer cinza, sem nenhum problema. Vou pegar aqui um guardanapo para limpar um pouco o pincel. Ponho a ponta negra e vamos começar. Ó. A primeira. Lembrando sempre a técnica ela é essencial para qualquer coisa que nós formos fazer no sumie. Ó. Maneira de segurar o pincel, como que ele desliza, como que ele cria o próprio nuance. Pontinha negra. Ó. Aqui o galinho. E vamos colocar sempre algumas aqui pertinho, né, das que estão nascendo, crescendo. Ó. Muito bem, temos a nossa orquídea aqui. Agora nós podemos colocar outros elementos também para compor essa pintura com essa garça. A garça está bastante ouriçada, né? Tá com o rabo para cima, tá curiosa, tá vendo alguma coisa. Vai ter que trabalhar isso aí daqui a pouco. Então, vamos ver aqui um outro personagem que a gente pode colocar. Talvez um bambu, talvez um crisântemo, ou talvez um outro pássaro. Não sei, eu vou pensar aqui. Nós vamos fazer aqui um outro pássaro em um tronco bem diferente, bem bonito, com uma técnica bastante inusitada, tá? Olha só. Como sempre, a gente vai fazer o biquinho. Narizinho. Olhinho. Aproveitando como se fosse uma outra garça, mas essa aqui vai estar um pouquinho mais encolhidinha ou com frio. Eu gosto muito quando vejo nos quadros antigos chineses, esse tipo de pintura eu gosto muito. Vocês vão ver. Ó. Somente assim. Olha que coisa curiosa vai ficar essa nossa garça. Aqui nós temos a cabecinha. Vou fazer primeiro o biquinho.
Ajustamos aqui o biquinho, onde ele se encaixa. E vamos para a parte de baixo. Detalhezinhos aqui do lado do olhinho para dar a expressão, parte baixa. Tá, vamos seguir aí. E nós vamos fazer a patinha agora, ela sai daqui, ó, essa parte aqui. Aqui é onde tem a junção, né? Como se fosse a técnica do bambu. Aí desce. E vai estar apoiado num tronco. Então aqui nós fazemos o primeiro dedinho, o segundo, o terceiro. Aí. Né? E o quarto para cá. Isso. Eu gosto de utilizar a tinta branca em alguns detalhes. Eu estudei isso com um professor chinês e eu gostei muito. Então eu vou colocar alguns detalhezinhos aqui, que no final nos dá uma visão diferente. Vocês vão ver o resultado. Sempre cuidado com o papel de arroz. Aqui os ângulos de onde estão as asas. Como eu falei, nós vamos fazer aqui um tronco bonito. Mesma técnica nós vamos usar, né? Fazemos aqui o nó. Delineamos em volta. Sempre com cuidado com as pinceladas laterais, porque o papel de arroz ele é muito delicado. E ele tem uma tendência de rasgar com muita facilidade. Eu mesmo tiveram algumas pinturas que no final tive problema e não teve como recuperar. Então é bom ter um cuidado aí na hora de construir, da pincelada e tudo isso. Às vezes a gente empolga porque a pintura está interessante e pode ser que uma pincelada coloque tudo a perder, né? Olha que bonito tá ficando o nosso tronco. Sempre faço os círculozinhos aqui, né? Mas na verdade seria mais um círculo alargado. E nós vamos fazer um outro nó. Deixamos o espaço aqui. É onde o galho quebra. E a árvore tem aí essa parte bonita em volta. Tá? Agora, é claro, nós temos que colocar alguns galhos que saem para a parte de baixo. Depois nós temos que organizar a perspectiva desse bichinho aqui, colocando uns detalhezinhos dentro. Vamos construindo. Nosso galho. Aquelas partes embaixo do tronco. Né? Ó. Vamos dando um efeito aí. Aqui um outro galho. Bem. Aí.
Nosso galho com detalhezinhos, né? Vem pra cá assim, aí. Bem, então agora vamos olhar o que nós temos que ir organizando. Vamos colocando agora alguns detalhes com cinza, quase como se estivéssemos varrendo, para que fiquem os detalhes mais falhados na pena, e no final ele traz uma beleza diferente, singular. Ó. Estou aqui construindo as manchinhas que marcam as peninhas do nosso personagem. Ele está com frio, então nós estamos aqui marcando. É muito comum as pinturas retratarem essa parte fria dos países orientais, e os pássaros, eles têm uma representatividade muito forte, tanto para o povo japonês como chinês. Então existe essa beleza que eles tentam retratar em distintos quadros, em distintas pinturas, principalmente nas mais antigas. Bom, o nosso bichinho está encolhidinho, está com frio. Eu vou dar uma olhadinha no que eu preciso mais nele aqui. Vou fazer aqui algumas pintinhas para nós ganharmos expressão. Que bonito vai ficando o nosso personagem. Na verdade, são tantas variedades de pássaros que é uma beleza, né? A fauna, a flora. Então, isso no final nos oferece muitas possibilidades de observação. Eu, pelo menos, gosto muito de observar. Meu professor falava, observe a natureza, é a maior professora. Observando, você vai conseguir encontrar todas as respostas que você quer. E é verdade, eu adoro ver os pássaros, documentários sobre pássaros. Nada que seja triste, obviamente, porque eu com animais sou bastante sensível e não gosto disso. Então, tivemos aqui um pouquinho, né, Então, nós já temos aí o nosso personagemzinho. Ele é encolhidinho para o frio. Vocês podem ver esse tipo de pintura em muitas gravações do ukiyo-e, ou mesmo as pinturas de mestres chineses, até japoneses. Passarinho encolhido no inverno. Nós já estamos quase no final. Vamos só colocar alguns detalhezinhos mais aqui. Como sempre, cuidado com o papel de arroz. Ele é muito traiçoeiro. Vou colocar alguns nuancezinhos aqui mais. Para dar uma ênfasezinha na nossa pedra ou rocha, né? Falta pouquinho para nós terminarmos já. Olha como vai construindo toda uma perspectiva. Aqui usamos a pincelada com pincel de lado para baixo, como se estivéssemos varrendo. Sempre cuidado com o papel de arroz, cuidado com a pressão, cuidado com a força. Estamos quase já aqui terminando. Ó. Muito bem. Quando isso secar, vai nos dar umas manchas e umas silhuetas muito bonitas. Aqui não há necessidade nesse tronco. Faltaria somente agora um pequeno inseto, porque essa garça está olhando alguma coisa aqui. Então nós vamos fazer um inseto aqui, algo que ela esteja observando. Vamos fazer aqui o nosso inseto, uma manchinha, um pouco mais cinza. Vamos fazer aqui a cabecinha. Corpinho.
detalhezinhos aqui. Vamos construindo os pequenos detalhezinhos aqui da asinha, né? Mas é uma sugestão, porque se nós formos colocar muitos detalhes, aí a pintura tem que ter uma outra linha de pincelada, de tudo isso. Aqui nós estamos apenas sugerindo. Então aqui nós terminamos a nossa pintura com um pouco de técnica, eu não diria moderna, mas um pouco mais contemporânea da forma de fazer. Aqui um formato um pouco mais antigo, para nós vermos um pouco a diferença entre os dois. Usamos técnica de tronco mais antiga e uma técnica de orquídea um pouco mais contemporânea com a técnica de inseto. Eu espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até a próxima.